Olá pessoal, aqui é o Vladimir, retorno ao canal. Hoje estarei falando de um tema novo no canal, que é a parte de sobrevivencialismo, ou seja, PrEP, HTF, devido a várias coisas que acontecem no planeta e no Brasil, agora em março de 2023, nesses últimos meses estão acontecendo vários eventos. Então eu vou dar algumas dicas, diversas observações para a parte de você ter de organizar e armazenar os seus recursos, que são muito importantes numa situação de crise, para que você não venha, por eventualidade, perder esse recurso, simplesmente porque ele não foi guardado, digamos assim, de uma maneira mais adequada. Essa proposta iniciou faz uns tempos que eu queria fazer, mas depois que eu vi alguns vídeos, estão rolando vídeos, umas imagens na internet, às vezes de explosões que ocorrem aí com pessoas que utilizam o 18650. Então nós vamos aí falar também sobre isso durante o vídeo. Desculpa. Então a primeira coisa que eu vou falar seria a parte de termos recursos. Como o canal fala mais sobre lanternas, né? Então lanternas, como você preserva às vezes o recurso de uma lanterna, das suas pilhas ou baterias, às vezes também pode ser de um outro tipo de gadget, né, de equipamento, como por exemplo um power bank, ou até mesmo uma questão da sua medicina, né, medicine, os seus primeiros socorros. E no decorrer disso eu vou até também dar algumas dicas de equipamentos, eu vou colocando o link tudo aí embaixo, pessoal, porque eu pesquisei algumas coisas legais, acabei achando coisas mais interessantes ainda. Então, caso você queira, pesquise também e invista bem o seu dinheiro. Eu vou falar sobre a parte de vulnerabilidade dos seus recursos, pessoal, principalmente na parte estrutural, por exemplo, quando você tem uma pilha ou bateria, não pode estar amassada. Quando você tem aí, por exemplo, algum tipo por exemplo, uma latinha de óleo, um óleo, não pode amassar a embalagem, senão vai vazar. E principalmente, eu acho que é um item bem interessante, né? Além da parte estrutural do equipamento, né? Você não pode amassar um power bank, não pode amassar uma bateria, às vezes você amassar um medidor de pressão, é a parte de líquidos. Porque o líquido acaba entrando e inviabilizando o uso do equipamento. Às vezes não só entrando, né, dentro da embalagem, onde está o equipamento, às vezes o equipamento não tem nenhuma embalagem, mas às vezes tem, por exemplo, pilhas e baterias, você tem, como eu falei, o power bank, etc. Isso acaba inviabilizando o uso do equipamento. Por causa da água potável ou insalubre, por exemplo, esgoto, bebidas diversas e fluidos, né? Que podem ser até o próprio óleo. Então, às vezes você pode estar armazenando um pouco de óleo e de uma maneira adequada, né? Isso aqui é uma embalagem de plástico, mas você está fazendo isso de uma maneira adequada, mas acaba esmagando e o óleo vaza. Ou às vezes você, né, tem dentro dele até de uma situação que está protegido. Então, por exemplo, até que está protegido esse óleo, mas acaba esmagando e vazando, né? Então, tomar cuidado tanto para que o óleo não entre em outros lugares, como ele também não saia. Por exemplo, shampoo, né? Não sei vocês, mas eu já acabei às vezes abrindo negócio de shampoo, de sabão e tudo zoado. E a proposta aqui, pessoal, é falar um pouco sobre a preservação e organização de tudo isso que você pode levar. Tá? Já de início, como nós temos hoje muitos equipamentos eletroeletrônicos, eu recomendo você nunca deixar o seu equipamento com a pilha ou bateria armazenado por muito tempo. Essa é a primeira dica. Principalmente se ela for alcalina, remova do seu equipamento. Eu tinha uma lanterna de cabeça, vazaram 3 vezes dentro dela, mas a lanterna antiga, tinha mais de 8 anos. Então esqueci uma vez, vazou. Segunda vez, vazou. Terceira, perdi a lanterna. Porque você acaba esquecendo mesmo. No dia a dia da correria, acabou usando, deixou num canto, esqueceu. Vazou. Então tenha o hábito de sempre remover a sua bateria antes de guardar o equipamento, se possível. Lanternas também? Lanternas também.
Alguns equipamentos, aqui a dica, outra dica, eletroeletrônicos, eles têm o que a gente chama de corrente parasita. O que é isso? O equipamento está ligado, mas não está ativo. Por exemplo, a sua TV está ligada na tomada, seja na fonte de energia, mas não está ativa. Então, por exemplo, a lanterna está ligada na fonte de energia dela, está conectada diretamente à fonte de energia, mas não está ativa. Ou seja, não está acionada, mas ela está ali ligada. Então vai consumindo gradativamente a energia. Isso vai fazer com que você, no momento de uso, simplesmente, às vezes, a lanterna não tem mais bateria, né? O pilha, carga, na verdade, né? E você acaba ficando na mão. Outra coisa que é bacana é você, desde esse contexto de armazenar e organizar, então não vou fazer aqui uma definição, porque eu quero algo mais vasto, mais amplo, mas que você tenha aí algo em sua mente sobre o tema. Você pode organizar algo, por exemplo, essas pilhas estão organizadas com essa espuma, mas elas não estão protegidas, né? Não estão armazenadas de uma maneira adequada. Primeiro, por que isso daí? Porque pode haver um impacto, então se eu jogar isso na mochila desse jeito, elas podem sofrer aí um impacto, serem amassadas, ou ainda algum líquido ter contato com os terminais, os polos. Existem alguns tipos de organizadores, esse aqui são Storacell, eles têm um labelzinho aqui que segura, são bons para organizar, pessoal. Tá? São práticos, existem para CR123, 18650, pilha palito também. Eles têm um labelzinho que segura, né? Com o tempo isso pode acabar descascando a bateria, né? Inviabilizando essa questão da embalagem dela, né? Do invólucro. Mas o maior problema é que elas não têm nenhuma... Elas em si, né? Podem até proteger alguma área, mas não protegem todas as áreas da pilha. E também não protege contra líquidos. Esse é um tipo de maneira de a gente organizar, mas que, ao meu ver, pelo tipo de recurso, não estaria atendendo às necessidades que eu quero. Temos também, às vezes, outros tipos de organizadores, como esse da Surifare, o SC2, onde você pode tanto organizar como proteger contra líquidos. É excelente. Outra dica, vocês estão notando que nós temos aqui duas baterias invertidas. Por quê? Porque elas já foram utilizadas, eu não lembro por quanto tempo. Então, quando eu utilizo uma bateria, tiro do equipamento, eu não sei. Primeiro que eu já, se fosse colocar numa lanterna, eu já saberia que seria ela que fosse usar, entendeu? Deixei armazenado com CR23. Deixei perto, por exemplo, dessa lanterna que utiliza essas pilhas, né, baterias, eu acabaria utilizando novamente. Mas outra coisa importante, pessoal, porque eu deixei invertido, caso eu fosse colocar com outras, você não pode colocar pilhas que nunca foram usadas como que foram usadas. Não é recomendado por nenhum fabricante. Então você não deve alternar entre fabricantes, capacidade de carga, se foi usada, se não foi usada, entre químicas, entende? Isso é importante para você preservar aí a qualidade do seu equipamento. Em alguns aspectos pode dar problema e esquentar demais, explodir, não é legal. Eu já vi relato, já vi foto, na verdade, de uma pessoa que acabou misturando brands de marcas, né, de CR123, e acabou acontecendo um acidente. Tá? Não sei qual é o motivo em si, mas provavelmente uma pilha era muito mais gasta que a outra, era muito velha e acabou gerando aí um acidente. Então, evite, pessoal, tá? Ao máximo, sei que numa situação de crise, realmente, você tem que lidar com o que tem, mas evite. Temos também alguns tipos de maneiras de você organizar, né, até armazenar. Por exemplo, temos sacos plásticos. Este saco plástico aqui até atende a uma necessidade, ou seja, o equipamento eletroeletrônico é o multímetro. E esse aqui, o plástico, estaria protegendo um pouco esse equipamento da água. Talvez não de impacto, apesar que ele até que é relativamente resistente, mas estaria ainda entrando água aqui dentro. Então, uma sugestão, uma proposta é você ter o saquinho, fechá-lo e dobrá-lo.
E você pode às vezes pegar esse saquinho, pessoal, utilizando recursos que você tem fácil. Por exemplo, esse do pão do Wikiboard, eu não sei se ainda vem com esse envelope, com esse zipzinho, ajuda bastante. Ou às vezes utilizar até algum recurso que você tem, por exemplo, tenho aqui uma caixa de cotonete. Você pode vedar com alguma coisa ou levar aqui dentro. Então, por exemplo, você tem algum equipamento que é mais sensível ao impacto, mas não precisa ser tanto a prova d'água, você pode levar aqui. Então você tem que usar um pouco aí a sua imaginação e utilizar os equipamentos. Às vezes você tem, às vezes vários, né, caixinhas dessas. São práticas de algum tipo de medicamento e você pode utilizar. E geralmente eles vêm, quando é medicamento, com silica gel, né, que ajuda a manter aí, tirar um pouco da umidade do equipamento. E tem esses daqui que são esses produtos, nada mais são do que aqueles efervescentes, vitamina C, etc. E você pode colocar aqui algumas baterias. Num caso aí de necessidade, fica a dica aí para os operadores. Você pode colocar uma 18650. Coloque uma espuma, tá? Para não ficar tanto esse barulho. Ou pode até colocar dentro da caixinha. Se tiver essa caixinha, mas não entra. Tá vendo? O problema é esse, às vezes não entra na caixinha. Mas coloque aqui e você terá aí uma proteção barata, relativamente resistente a impactos, né? Porque eu digo relativamente, se você cair com a mochila em cima disso, pode quebrar, depende do que você tem, né? E é seco, ele vai manter aí seco a sua 18650. É uma solução que pode quebrar muito o seu galho, tá? Às vezes é algo tão simples, resolve tantos problemas. O que nós temos aí mais soluções simples? Temos também outros tipos de caixas, que são mais encontradas aí no ramo das lanternas e do cigarro eletrônico. São essas caixinhas neste formato, né? Tá bem, essa que eu peguei agora há pouco, 1, 2, 4, 8, tantas N aí, pilhas e baterias. Mas tem dois adicionais aí. Coloque a espuma, para não ficar fazendo tanto barulho. Se você estiver, às vezes, fazendo uma caminhada, somente à noite, e vai perceber esse monte de bateria chacoalhando, um monte de coisa chacoalhando dentro da sua caixinha aí. Incomoda, você perde um pouco da experiência, perde um pouco de acuidade sonora do ambiente. Numa situação de sobrevivência, você tem que estar com os seus sentidos aguçados. Ficarão aguçados porque você fica em estresse constante. Então isso aqui acaba prejudicando sua percepção consciencial aí do ambiente. Esses tipos de caixas são mais simples, tá? Essas tem essas pequenas linguetas, com o tempo elas acabam rompendo. Essas daqui, ó, já quebrei várias, tá? Normal, acontece, né? Outra coisa que ocorre, nós temos esses tipos de caixas que são fechadas pelos quatro lados. Tem umas maiores, né? Aqui em casa tem umas maiores. O que acontece? Sempre tem um lado que está esbagaçado, ó, não fecha. Apesar dela ter essa borracha, eu não cheguei a fazer um teste mais profundo, técnico com ela. Jogar dentro de um balde, sei lá, com água. Mas o que ocorre é que ela acaba danificando, abrindo. Então eu já descarto, porque eu não posso contar com esse recurso. E daqui umas semanas, um mês, 2 meses, 3 meses, esse recurso dá problema, entendeu? Tem que estar com tudo que eu tiver aqui em mãos, eu sei que não pode dar problema. Temos também alguns tipos de caixas, né, no sentido similares a essa da Pelican, que são da Nanook. Tem o modelo 903, bem interessante, grande, vermelho, tem o símbolo do primeiros socorros, bem interessante para você que quer guardar essa questão de primeiros socorros. Temos também da marca, essa aqui é da Deuter, tá? Deuter. Da marca Seat Summit, tá aqui pegando a colinha. Seat Summit, que são uns sacos tanques voltados especificamente para primeiros socorros. Então, parece que eles têm 3 tamanhos, mas agora só vão trazer o 2 ou 1, enfim. Eu vou colocar o link aí, pessoal, que são sacos, você coloca dentro do saco, dobra a parte superior. Eu tenho aqui não é ele, né? Mas algo que mais próximo, um momento. Esqueci de pegar isso.
Ó, seria algo assim, você é um saco, né, estanque, aí você dobra, tem umas presilhas, então ele fica, a água não entra, tá? Não é isso daqui, né, pessoal? Mas qual que é a vantagem dele? Ele protege muito bem contra a água e ele tem uma parte que é transparente, então você consegue ver o que está lá dentro. Então, às vezes você tem aqui essa parte de medicina, primeiros socorros, mas ele não tem proteção alguma contra impactos. Será que compensa você pegar esse da Nuke ou uma Pelican? Depende do seu primeiro socorro. Será que compensa ao invés de você pegar esse da Nuke ou da Pelican? Eu falei, não, Vladimir, não preciso só de um que seja estanque, porque isso aqui não vai proteger tanto contra a água quanto esse da Seat Summit. Então você tem que ver, porque às vezes você pode ter algum recurso muito interessante. Às vezes a própria embalagem já protege bastante o que você tem, como esse daqui. Protege muito bem, mas às vezes não é o que você quer uma proteção extra contra a água, principalmente se cai uma água aqui ou um líquido, pessoal. Imagine cair óleo, acaba entrando, por causa da viscosidade, não sei se isso aqui você vai proteger direito, né? Nem o propósito dessa embalagem é essa, não quero nem depreciar aqui o fabricante do equipamento, né, em si, da marca, porque o propósito dele não é esse. Mas talvez a água, às vezes pode ser, por exemplo, fluidos de animais mortos, entendeu? Ele não pode ter contato com esse tecido, não pode ter contato com nada. Então você cria o quê? Uma barreira a mais, entendeu? Não é frescura, não é exagero. Por isso que eu posso colocar esse multímetro dentro dessa capinha de plástico, olha, eu dobro, né? Eu vou pegar uma maior, dobro, eu teria que uma proteção extra, uma camada a mais de proteção, para o meu recurso que é muito importante. Você tem que entender o quão importante, o que você quer também do seu recurso. Você tem aí uma marca bem conhecida aqui no Brasil, que é a Pelican, ela também é bem conhecida, ela tem vários tamanhos, ok? Uma dica, pessoal, primeira dica, aliás, que devia ter falado antes, é você deixar, sempre verifique constantemente se o seu lugar onde você está organizando, armazenando, ele está limpo. Isso aqui está sujo por causa da espuminha, que sempre solta um pouquinho de... vai deteriorando com os anos, né? Mas sempre verifique se está limpo, porque eu mesmo estava fazendo aqui, separando material, acabei pegando alguma coisa aqui que tinha um um grampo. E se esse grampo solta e entra dentro dos terminais aqui, USB, ou dos terminais do Powerbank, ou de outro equipamento, ou das baterias, podemos gerar um curto e será algo bem desagradável. Então sempre verifique se está limpo. A cada 2, 3 meses, pessoal, olhe tudo, olhe se as baterias estão ok, pilhas e baterias, olhe se está tudo limpo, olhe se não vazou nada, porque se vazou ainda dá tempo de você, numa situação de estresse, uma situação de necessidade, você ainda, sei lá que vai acontecer um desastre, né, mas você sempre está preparado e vai mantendo tudo pronto. Outra coisa que eu quero falar para vocês, então aqui você tem esse organizador. Eu gostaria que vocês, né, a partir de hoje, a gente fizesse aí meio que tivesse uma padronização para colocar etiquetas. Como seriam essas etiquetas, pessoal? Deixa eu fechar aqui, ó. Aqui no Brasil, né, no Ocidente, onde eu sei, aqui no geral, a gente sempre lê de cima para baixo, da esquerda para a direita. Então vamos aí padronizar de colocar etiquetas com definições, mas isso você define aí dentro da sua casa. Este lado para cima, né, esse positivo, escreve positivo, né, põe sinalzinho de mais, para cima ou para este lado, bateria ou pilha ok ou carregada. Mesma coisa aqui, positivo para este lado, pilha ou bateria ok ou carregada. Por quê, pessoal? Você está levando às vezes um monte de pilha aí dentro, deixa eu pegar algumas aí, baterias aí, 18650. E você não sabe se está carregada. Tá? Você não tem como ter um controle disso fácil. Essa vai lembrar? Não tem como você lembrar, como uma pessoa lembrar. E uma sugestão é você colocar isso. Então você olha aqui, a pessoa lê, outra pessoa, porque você sempre tem que contar que você pode estar um dia debilitado, por falta de alimentação, falta de água, pode ter se lesionado, ter tomado um remédio e não estar 100% lúcido. Então, facilite a sua própria vida, entendeu? Você vai ver por algo positivo por esse lado, ou desse lado, você sabe que a pilha está ok. Se ele estiver para cá não está ok. E no caso se você tiver algum tipo de
armazenamento, né, ou organização que fique para cima, você colocou para baixo, igual que eu coloquei aqui com a questão da Surefire, eu sei que não está boa. Isso é muito importante. É importante você sempre verificar isso de novo, pessoal, e sempre ver se o equipamento está descarregado, tá descarregado não, está sem pilhas. Faça esse hábito que isso vai te ajudar demais. Então padronize colocar etiquetas para facilitar a sua vida. Por exemplo, digamos que você tem aqui deixa eu ver aqui, cadê o carregador? Um momentinho. Um carregador, olha só. Esse Nightcore F1, infelizmente não fazem mais, uma pena. E você vai colocar, organizar tudo que você tem aí para ele. Eu vou colocar esse cara, vou colocar umas 18650. Essa aqui tá assim porque eu destruí. Etc. Vou colocar a lanterna. Nessa Pelican 1020 cabe a sua Convoy S2. E quando você fechar, você pode colocar essa etiqueta aqui. E coloca aqui também que Nightcore F1. Utilizar 18650 e 16650 Leon. Que a pessoa não é obrigada a saber. E escreve, não utilizar esse tipo de bateria. Por quê? Porque às vezes você pode ter algumas pilhas ou baterias, recarregáveis, e você deixa tudo junto. Tá? Eu comprei esse LG, não estou fazendo propaganda não, tá? Aqui tudo comprei, mas eu comprei junto, faz o quê? Uma semana. Ainda estou testando. E o que acontece? Elas não podem ser carregadas nesse Nightcore F1. Então, deixe claro, ó, pilhas do tipo tal, não carregue. Ou ainda, o que você pode fazer? Você pode pegar, imprimir pequenas instruções para a pessoa. Simples, instruções simples, imprime. Plastifica e guarda como se fossem uns cards que vão servir aqui. Por que isso é importante? Digamos que você tem aqui o seu kit de primeiros socorros. É muito importante todo mundo saber usar o que você tem aqui. Mas pode ser que numa situação de estresse, a pessoa não lembre, por exemplo, poxa, esse remédio X, quem não pode tomar? Grávida pode tomar? Então assim, é uma situação crítica, você não pode ficar, não sei. Então existem aí duas opções. Ou você pega e faz esses cards grandes, com letras grandes, tá, pessoal? Não faz o tamanho da letra da bula que vem no negócio, que não dá pra ler nada. Entenda que de repente, por exemplo, hoje eu estou usando óculos. Se quebrarem meu óculos, como é que eu vou fazer? Se eu enxergo de perto. Ou se a pessoa está utilizando o equipamento, não consegue enxergar de perto e quebrou, não conseguiu estar com os óculos. Porque numa situação de crise, você pode ter perdido seus óculos. O que eu sugiro? Coloque aqui, faça grandes instruções para cada coisa que você tem lá dentro. Olha, esse remédio, dor de cabeça, tem isso, não utilizar nessa situação. Faça aqui uns cards, prenda-os todos juntos e guarda. Deixa aqui junto da sua caixinha. Vai ficar ótimo. Uma solução simples e com o tempo você vai entender que isso vai te ajudar demais. Ou você utilizar esse recurso digitalmente. Então você pode ter aí um pendrive e colocar todos os manuais aí que você tem, tudo que te interessa digital aqui. Vladimir, mas e se eu não achar um notebook, um computador? Não tem problema, mas você tem. Ou você já baixar no seu celular alguns arquivos e deixar. É pouco, pessoal. O tamanho é muito pequeno das bulas de cada um. Claro que você vai precisar ter energia no celular. Claro que você tem que poupar a energia do celular. Mas fica fácil. Por isso que eu falei de imprimir. E eu já vi no canal, eu não lembro qual que é, mas essa ideia não é minha não. O que ele fez? Ele pegou pequenos pendrives e baixou. Dá para você baixar o conteúdo do Wikipedia inteiro. Fica alguns gigas e você grava aqui. Então você tem uma base de informação muito grande. Baixe sempre em inglês e em português, tá? Então, se você tiver acesso a um computador, você tem uma base de informação. Claro, pode não ser tão confiável em alguns aspectos, mas é informação. Tem que saber filtrar. Outra coisa, pessoal, às vezes você pode ter miudezas, como por exemplo essa 2032, ó, coloquei no saquinho. Esse itemzinho que solta, né, o buraquinho ali que entra no buraquinho do celular para soltar o microchip. Por que é importante, pessoal? Pode ser que seu celular quebre e só na região onde você está só funciona o seu chip. E todo mundo que está lá está contra o chip.
E tem celular e você também tem, mas o seu quebrou, alguma coisa, você tem que fazer o quê? Trocar o seu chip e pôr no celular da pessoa ou vice-versa. Então é bom ter isso. Você pode colocar dentro de um case, aí nesse caso esse case até serviria, para você guardar aqui, ou você pode colocar nesse que nós chamamos aí, né, os altoides, mas esse é menorzinho que o altoide, é o menor lá que eu achei. Aí você pega, pode colocar até solto, né, esse item, não tem problema, sem o plástico, que ele vai estar bem protegido. A 2032 não nesse estado, né? E você coloca ali dentro da caixinha. Outra coisa, quando você compra, eu comprei ontem duas 2032, fazendo uma embalagem muito boa, tá? Então veja se você consegue cortar e guardar com a embalagem tudo aqui, ó. Você pode ver que vem uma bordinha de plástico, senão você coloca num deste maior, ou simplesmente recorta o grande excesso e coloca aqui, o grande excesso da embalagem, né? Esse aqui que eu estou falando, ó, você cortaria aqui mais ou menos, ó, põe essa distância para tudo, né, calcula aqui, pega uma régua, mede e guarda a embalagem inteira. Então você vai comprar algumas vezes pilha-alcalinas, em várias, 16, né, eu estava vendo esses dias, está aí embaixo na lista, e você fala, poxa, como é que eu vou fazer? Poxa, de repente já deixa assim, entendeu? Deixa assim, guarda, põe no plástico, se você não tiver uma caixinha dessa, já é uma proteção, vai proteger um pouco. Vão estar organizados enquanto estiverem aqui, né? Com o tempo você vai usando, vai se organizando. Uma situação de emergência, não fica jogada. Isso é bom, pessoal. Outra coisa, quando você for comprar caixinhas, essas caixinhas de baterias, onde estão? Onde está? Aqui, ó. Eles têm vários tamanhos, né? Então você pode comprar, ainda eu preciso comprar isso. Você vai comprar e tem a opção de você ter 4 pilhas palito ou 5. Então, se couberem 5, geralmente é assim, 4 pilha pequena e 3 palito. A pequena é 2A e a palito é 3A. Será que é isso que você quer colocar na sua caixa? Não, não sei, Vladimir. Então, você tem que definir isso daí. Então, tem opções de palito com 4, com 5, com 10. Depende da sua caixa, não entra. Depende da sua caixa, não fica bom. Do que eu estou falando, né? Agora eu vou falar de mais algumas coisas. Eu adquiri essa caixinha, tá? Eu procurei a menor caixa que tinha lá, comprei no AliExpress. Quando chegou, eu vi que era um clone da Pelican. Literalmente, não tinha percebido. Eu coloquei aí na água, um balde aí por 1 minuto, não entrou água, para mim acredito que seja o suficiente, então eu optei em usá-la. Comprei e falei, poxa, deixa eu testar esse equipamento aí, essa caixinha, e gostei. E aqui eu coloquei várias coisas. Ainda não coloquei a etiqueta porque a minha impressora quebrou, tá? Então colocarei a etiqueta aqui. Vou colocar quantas pilhas ela utiliza. E ela tem mais algumas coisas. Por exemplo, ó, estou utilizando uma caixinha 18500 para colocar as pilhas palito. Essas embalagens aqui, ó, cabem 4 pilhas palito. Tá? E vai sobrar um espação, pessoal. Coloque espuma, alguma coisa, mas não force colocar mais pilhas. Se você amassar a pilha, recarregável ou descartável, o que vai acontecer? Você vai danificar a estrutura física dela. E com o tempo isso vai te dar problema, tá? Você pode inviabilizar o uso da bateria. E nós não queremos inviabilizar o uso da bateria. Então, temos aqui algumas. Notem que são alcalinas, mas eu deixei junto só para organizar. Peguei isso aqui essa semana, mas eu não deixaria dentro da lanterna. Aí vem a lanterna, tá? Então aqui tem mais alguma coisa. Tem uma espuma. Isso que eu estou falando para vocês da espuma. Então a espuma vem, se eu colocar mais caixas, eu pretendo colocar caixas que vão até 4 unidades. Então a caixa deve vir até aqui mais ou menos, enfim. E pela altura eu sei que cabe umas 2 ou 3. Se precisar um pouco mais, vai ficar um pouco afundado. Aí vai fechar legal. Então na hora que você compra uma caixinha desta, que é rígida, verifique as dimensões internas e a altura. Principalmente a largura, né? Comprimento e a profundidade, né? Ou a altura interna. Por quê? Porque às vezes você vai comprar algo e não cabe o que você quer. Outra coisa, coloque a espuma para facilitar. E embaixo, o que eu fiz? Em vez de criar uma etiqueta, eu recortei da caixa, da lanterna, autonomia, runtime. Então alguém bate o olho aqui e fala, ó, esse aqui no modo alto, modo baixo, modo alto, modo baixo, tem tanta autonomia, tudo.
E eu vou colocar aqui só o que pode ser usado com ela, né? E no que se refere às fontes de energia. Por quê, pessoal? Às vezes, você tem mais de um tipo de fonte de energia num formato diferente. Por exemplo, você tem 10440, que é de líon, tá? Então são baterias de líon. E você tem as palito, né? Das alcalinas, que vão ter 1.5 volts. As recarregáveis vão 1.2. E tem as de lítio, tá? Não são lítio, essa família iguais a CR123, não são recarregáveis, que também tem 1.5 volts. Só que a 10440 ela é líon, então a tensão dela é muito mais alta. Se você colocar no equipamento, vai danificar. E se você utilizar o carregador para as pilhas dessa química, né, níquel hidreto metálico, você coloca o carregador errado, você pode ter um acidente. Então sempre colocar aqui, pilha AA, etc. Não utilizar 10440. Se você não tiver, não tem problema, mas eu recomendo, se você tiver um monte de bateria, um monte de pilha, e a gente tem um monte de pilha, bateria, acaba às vezes embolando o meio do campo, entendeu? Essa aqui ainda não fiz o que eu falei de colocar as tagzinhas, mas vou colocar aqui, positivo para esse lado, bateria ok. Né? Vou colocar, vai ficar legal, simplesinho. Tenho aqui o pessoal gosta de kit, né? Tem um kitzinho bem simples e, ao meu ver, bem interessante para lanterna de cabeça. Então vou utilizar com algumas alcalinas e também com algumas recarregáveis. Note que eu nem deixei as recarregáveis juntos, ó, mas vai ficar tudo aqui dentro. Ó. Mais recarregáveis, vou colocar aqui diversas alcalinas também. Outra coisa, pessoal, muito importante, você não verá aí as pessoas falando. É o seguinte, lembra esse negócio da Surefire que eu coloquei as pilhas ao contrário? Então, por exemplo, digamos que você tem aqui alguns pares de pilhas que você utilizou, então no modo mais alto, médio, tá fraco demais, não é o que você quer, você está precisando de mais luz, mas ela tem um modo muito mais baixo que você pode utilizar dentro de uma barraca, às vezes numa cozinha no ambiente fechado, ou para você fazer uma leitura à noite, ou algo próximo. Então, assim, a pilha ainda está usável, né, utilizável, mas ela não está atendendo uma demanda sua, mas pode atender outra. Por que eu estou falando isso? Não descarte a sua pilha ou bateria só porque ela não está te atendendo no máximo que você precisa, entendeu? Talvez ela tenha menos luz e te atenda, porque é melhor ter pouca luz do que não ter nada. Então eu não sei quais são as circunstâncias que você precisa ter. Olha, eu preciso fazer uma atividade aqui, iluminar uma área maior, eu preciso que tenha sempre, por exemplo, 50 lumens. 5 lumens não resolve. Poxa, mas 5 lumens para você fazer uma atividade, fazer uma comida, etc., vai te ajudar. Sacou a ideia? Então, não dispense a pilha ou bateria só porque ela não está atendendo uma necessidade só. Outra coisa, existem lanternas, como essa Convoy. Aliás, eu peguei a Convoy. E a S2 para mostrar que a Convoy também não serve. Eu gosto dessa lanterninha, C8. Ela não serve aqui, ó. Tá? Nem ela, nem as do tamanho 6P da Surefire. Até serve, pessoal, mas olha, olha, G2X, come certinho, hein? Mas tem um problema. Qual o problema? Eu vou tirar isso aqui, claro. Fica meio inviável você pôr baterias aqui. O que você faz? Ao invés de colocar deitado, você pode colocar nesta posição, ó, tá? Ó, fica tudo firme e você... Deixa eu pegar outra aqui, peraí. Deixa eu ver se vai servir aqui. Ah, serve aí. E você faz o quê? Ó. Tá. Deixa eu voltar da lanterna, que eu volto aqui para essa questão que eu vou falar. A lanterna é o seguinte, tem lanternas que tem multimodos e o modo, às vezes você programa para um modo mais forte. Algumas lanternas quando estão no modo mais forte, a bateria está no osso, sabe? Você deixou ficar muito fraca, você desligou, ela ligou acidentalmente e é o que acontece. Você tem que reprogramar a lanterna porque você só tem aquela bateria, você não consegue. Então, em questões de sobrevivência, deixe sempre sua lanterna programada para multimodos, se ela tiver multimodos, ok? Então, se a lanterna tem alto, tem 20 modos, não importa, deixa no modo mais fraco primeiro, se possível, tá? Árvore minha, mas eu não vou lembrar de programar, por isso que você vai pôr um manualzinho, entendeu? Eu ia falar para vocês, deixa eu ver se eu lembro aqui. Às vezes você não consegue fazer
colocar os equipamentos numa posição, tá? Então sempre experimente outras posições das pilhas e baterias. Isso vai te ajudar bastante quando você estiver no meio do mato, às vezes não lembra o que usar, né? Ou como usar, às vezes tem equipamento que a gente não lembra. Na 1020, então, pessoal, da Pelican funciona bem. Eu vou colocar o link das Pelican, vou colocar o link do Nanook. Recomendo você olhar bastante e na hora que tiverem as opções, clique nas opções que tiver lá. Por exemplo, tiver 10 opções de 1020, entre em todas e veja qual está com o menor preço. Por incrível que pareça, o preço oscila, principalmente às vezes por causa da cor da caixinha. Ou a pessoa abrir um novo link de compra, então o preço às vezes é muito grande, a diferença é muito grande entre um e outro. Então, por exemplo, eu sei que acho que a 1020 ou a 1010, ela tá lá para vender e tem 4 cores. Aí você clica numa cor, o preço é muito baixo, entendeu? E não precisa ter a válvula, nada tem, né? Elas são excelentes, então tem que aproveitar também o recurso. Outra coisa de recurso para dar uma ideia, você pode colocar aqui às vezes um power bank. Ele já tem uma proteção estrutural, mas é péssimo para líquido, né? Não é a proposta dele. Tem alguns que tem, né? Algumas borrachas para vedar aqui as portas USB. Você pode colocar também, juntar, né? Dividir por categorias. Por exemplo, aqui vai ser minha área recarregável, então você coloca lá o seu carregador, você coloca os seus cabos. Tem a opção de ter mais de um cabo, porque geralmente cabo dá problema, então tenha mais de um cabo para o seu tipo de celular, para o tipo de celular dos outros, porque às vezes você pode utilizar a fonte de energia do outro, né, o outro ou qualquer pessoa, e vice-versa. Isso é muito, muito importante. Deixa eu ver aqui mais algumas coisas que eu coloquei. Porque eu escrevi tanta coisa. Assim, a parte, quando você colocar aqui, pessoal, eu lembro também que dá para você colocar algumas coisas, umas peças de cutelaria, né? Umas faquinhas, depende do tamanho, às vezes você pode pôr até o seu kit de fogo aqui. Pessoal, varia, né? Às vezes fala, Vladimir, não compensa, não tem problema. Você tem que ver a sua necessidade, ó. Por exemplo, esse saquinho aqui, ó, Ziploc, uma marca excelente, esse tipo de saquinho, vou deixar o link aí também para vocês. Você dobra tudo, dá um jeito por aqui, né? Tem uns menores, né? Que esse aqui eu peguei do jeito que estava aqui em casa, tá? E outra coisa que eu vou falar para vocês que é importante, que a cada, se possível, pessoal, a cada 2, 3 meses aí, pegue todas as suas fontes de energia recarregáveis, por exemplo, essas NMH que tem aqui, essas que estavam aqui, ó, essa aqui é da Panasonic, né? Então você vai encontrar como Eneloop, essas da Iodine, o que você tiver, e as nossas de Li-ion, que são recarregáveis. Recomendo fortemente que você faça o seguinte: descarregue e carregue. Tá? É bom para a bateria, ela tá fazendo esse ciclo constante de carga e descarga. Tá? É bom, para ela faz bem. E é sempre bom você ver se ela está boa, porque às vezes você deixa guardado um tempo e você vai ver, não fica bem. Outra coisa importante, pessoal, é onde você vai guardar, armazenar. Não importa se sua bug out bag, né, sua lanterna, sua mochila de fuga, ou a sua mochila de ataque, etc., ela tá guardada no lugar lá. O que importa é o seguinte, porque às vezes você pode ficar na sua casa, mas você tem que sair para buscar recursos. Deixa sempre no lugar arejado, pessoal. Equipamentos eletroeletrônicos, assim, tudo que tem eletrônica não pode tomar muito sol, sabe? Mas quando você entra no quesito de pilhas e baterias, não é saudável também para elas, tá? Então deixa no lugar arejado e seco. Outra coisa que ela falou outra hora, e praticamente eu esqueci, é o seguinte, às vezes você tem a sua caixinha com diversos tipos de pilhas, então você pode sim deixar tudo solto aqui dentro, não vejo problema algum, quem vai definir a necessidade é você, ok? Mas tem algumas caixas, aí você pode pôr no saquinho, jogar um monte de caixinha lá dentro, que são onde é possível você fazer o seguinte, você transportar a sua pilha caso você precise. Por exemplo, você tem um recurso, por exemplo, aquelas pastilhas de clorim. Cara, eu vou deixar, tenho 50, vou deixar 10, esse 40 aqui, eu vou sair com 10, que eu vou dar um rolê para pegar água e fora. Ou você tem as pilhas e vai tirar fora. Então você pode pôr o clorim de repente numa caixinha menor, ou só num plástico enrolar, ponendo uma caixinha dessa mais simples.
E aí você no recurso de pilhas e baterias, você coloca dentro de uma dessas e leva. Às vezes fala, não, tá seco, eu sei que não vai chover, não tem problema, lugar aqui não tem perigo de água e tal, vou utilizar esse cara aqui se levar uma excedente. Então, o que eu estou dizendo? Não tenha só um meio de transporte, que às vezes você não precisa levar tanto recurso, né? Uma mochila de ataque, aquela mochila que você vai sair rápido, uma mochila rápida. E você não precisa ter tanta coisa para levar, então às vezes você acaba levando esse treco todo para utilizar uma bateria, se for o caso. De dia você vai sair, mas tem que levar bateria, dá um B.O., você não sabe. Mas levar todas, então assim, tem aí alguns invólucros, né? Algumas caixinhas extras, ou até mesmo algum tipo de proteção com saquinhos extras, para você dominar esse recurso novo, né? Esse recurso. Controlar, aliás, organizar e não deixar aí tudo jogado. Pode ser também que de repente você esteja no meio do caminho e encontre um recurso importante. Imagina você acha uma caixa de bateria, o que você vai fazer? Cara, joga dentro do sacão lá, enrola, joga na mochila e traz, entendeu? Então são coisas que a gente tem que ter em mente que pode acontecer. E, por exemplo, Vladimir, é muito complicado isso? Não é, por exemplo, você tem um monte de pilha aqui, bateria. Deixa eu separar, pessoal, senão depois eu fico doido. Coloque, ó, aqui cabe na 1020, eu vou falar da 1020 porque é um tamanho muito bom. Cabe, ó, das que eu tenho aqui, exatamente 3 caixinhas. Cadê? Ó, 3 caixinhas. Esta ideia eu peguei no Candle Power Forum. Você pode procurar 18650 Case Pelican, tá? Ele vai aparecer lá uma que não tem a borrachinha, aquela é da Solar Force, mas não existe mais. Então essa cabe aqui 6, ó, já tá com a caixinha, você põe a espuminha, entendeu? Porque o porquê da espuminha, imagina isso aqui chacoalhando à noite, enche o saco. Então você já põe a espuminha, vai ficar interessante, não vai ficar barulhento, aí você já faz um teste para ver se cabem duas, vamos ver se cabem duas de altura, ó. Não cabem, então vai sobrar muito espaço, então o que você faz? Vamos colocar desse jeito, será que cabe mais? Aí pessoal. 1, 2, 3, 4, 5. 5 com certeza cabem aqui. Poxa, de repente, bastante, né? Bastante. Agora eu fiquei curioso. Agora eu fiquei curioso. Será que cabem 5? Ó. 5. Tranquilamente, hein? Gostei disso aqui. Então, tá vendo? Testando, eu nem sabia. Não sabia que haveriam 5. Então, às vezes a sua bateria, perdão, o seu recurso não cabe de um jeito, cabe do outro, né? Então é bom ir experimentando também as coisas, mas você só pode experimentar se você tiver as caixinhas. Então, de repente, você não precisa colocar a caixinha das 18650. Não precisa colocar a caixinha das 18650. Talvez com as caixas que você comprar para suas palitos, para suas pilhas pequenas, pode servir tanto deitado, nessa posição, nessa posição, nessa posição, nessa posição. Então, na hora da compra, você verifica as dimensões e arrisca. E coloca aí espuminha. Identifica. Pilhas e baterias. Aí coloca a etiquetinha. Né? Depois vai colocar tanta coisa que nem vai dar para ver o que tem dentro, né? Aliás, essas Pelican no Brasil, elas têm 2 formatos, tá? Tem um formato com uma parte transparente. As pequenas, tá? As grandes, eu acho que não tem nenhuma transparente por questão de serem mais robustas. E algumas são todas de uma cor. Eu gosto das que são transparentes porque eu vejo o que tem lá dentro, não tem que abrir, entendeu? Mas eu identifiquei, beleza, então identifica. Aí fica a seu critério. Lembrando também que, novamente, como você está levando recursos eletroeletrônicos para os seus gadgets, sempre leve cabos adicionais, é muito importante. Às vezes você pode ter um cabo, eu deixei o cabo aqui, deixa eu ver onde está o cabinho. Que tenha mais de uma ponta, tá aqui, ó. Abre um cabinho desse, ó, tem 3 tipos de ponta. Com mais algumas coisas vai te atender bem. Coloquei aí da caixinha, né? Bom, pessoal, eu acredito que eu falei tudo. Já é a 4ª vez que faço vídeo, deu problema aqui no áudio. Várias vezes. Tá? Outra coisa, essas daqui, ó, estou utilizando com uma 2A, tá vendo? Tá fazendo barulhinho, mas eu vou colocar mais espuma, então dá para você utilizar bastante. Pessoal, e a espuma? No meu caso, ó,
Eu tirei dessa caixinha que veio, ó. Eu vou tirar dessa caixinha e vou utilizar. Então, antes de sair comprando e às vezes investindo dinheiro em algumas coisas, às vezes você tem mais recursos na sua casa já do que você imagina. Na internet tem um meio que o pessoal usa para acondicionar óleo. Tá? Então eu recomendo você olhar. E mesmo que você coloque dentro de alguns vasilhames menores, dentro dessa caixa pelican ou no saco, tem que ser um negócio rígido, né, pessoal? Dentro dessa caixinha aqui, menor, você pensa em colocar um plásticozinho fino, né? Com um pãozinho aí, ó, já vem. Aí você pega até o próprio saco do pãozinho, se estiver bom, já embala. Pessoal, usa o que tiver, entendeu? Acredito que seja isso, pessoal. Acho que deu para passar boa parte, ou a maioria aí do que eu queria passar para vocês. Perdão, caso exista necessidade, ou sinta necessidade de fazer um vídeo adicional. Então é isso, pessoal. Acredito que esse vídeo vai atender aí, conseguir passar bastante coisa do que eu tinha separado para vocês. Caso eu tenha mais alguma ideia ou lembre de alguma coisa que não foi dita aqui, eu vou passar para vocês. Ó, pessoal, como eu estava falando aqui a parte dos carregadores, ó, isso aqui é para carregador da própria Panasonic. Então, às vezes o carregador já é bem robusto. Eu colocaria um plásticozinho se não tivesse outras caixas, tá? Se você colocar muita caixa também, pode ser a questão do peso, né? Você vai aumentar o peso no que você está levando, vai diminuir a área dentro da sua mochila, então você tem que priorizar as coisas. Talvez algumas caixinhas dessas, umas 2, 3, 4, resolvam tudo para você. Esse daqui eu deixaria dentro de talvez esteja algum daqueles estojinhos que são de espuma. São leves também, ou mesmo dentro de plástico, que nem estava aqui o multímetro, né? Ah, pessoal, outra coisa que eu ia falar, não vai muito na ideia de que às vezes, quer ver? Ó, ele cabe certinho aqui. Se eu colocar o plástico, fica muito apertado. Só que é o seguinte, esse plástico é mais grosso, então não dá pra virá-lo, né? Virar o plástico como eu queria lá dentro. Então o que eu faço? Eu vou dobrar o plástico e vou deixar junto, entendeu? Esses itens menores que eu mostrei agora há pouco, eu vou colocar às vezes dentro, ou até da caixinha da 18500 que estava ali a lanterna de cabeça. Na hora que eu coloco um plástico, o plástico é um pouco grosso, o que acontece? Não consigo dobrar. Então você tem que ver que você colocando dentro da caixinha, no caso aqui a caixinha você vai poder pôr um plástico. Ah, não, eu vou sair, poxa, não dá para pôr um plástico, mas já está protegido. Ah, então deixa o plástico junto. Não é óleo, ah, não, aí você vai ter que dar um jeito de pôr e não vazar, entendeu? É importante lembrar disso, porque às vezes a gente esquece, tá? Então tenha vários plásticos aí com espessuras diferentes, não precisa comprar tudo que você quiser, vai experimentando com o que você tem. Bom, acredito que seja isso, pessoal. Eu agradeço a oportunidade de estar passando para vocês informações, dicas, né? Que podem ser úteis ou não. Espero que sejam úteis. E talvez eu faça um vídeo complementar, caso eu sinta necessidade de acrescentar algum conteúdo. Agradeço a todos. E esse aqui é o primeiro vídeo, vou fazer mais alguns, são poucos, sobre essa parte de sobrevivencialismo. Espero que vocês acompanhem e curtam. E os links estarão aí embaixo. Um abraço